força e justiça. Vamos falar sobre essas duas coisas e como nasce o direito, tal qual a gente conhece. Então, força e justiça seriam os dois extremos, na verdade, da mesma coisa. A força, a astúcia e a verdadeira, justiça, que a gente vai chamar só de justiça aqui, elas são um mesmo fenômeno se desenvolvendo, desde o seu aspecto ou de sua forma mais evoluída no nível humano até a sua forma mais evoluída, no âmbito sempre da humanidade. Então a gente vai falar um pouco aqui do aspecto humano, das organizações humanas, da coletividade humana, das questões que nos tocam muito profundamente, porque elas influenciam muito a nossa vida no momento atual. Então a gente percebe claramente que todas essas coisas sendo discorridas aqui, nesses últimos capítulos, dizem respeito à nossa espécie, à humanidade, e nenhuma outra. E é interessante isso, porque a visão que é colocada por sua voz é muito mais profunda, muito mais interessante do que o que se aprende nos cursos de economia, de direito, de ciência política e por aí vai. Porque tem algo de diferente, Quer dizer, você não... O fato de estarmos passando aqui com uma visão nunca antes vista a respeito de vários fenômenos no âmbito da coletividade humana não nos exime de nos aprofundarmos, não estudarmos, vermos outras coisas que entram em detalhes. Mas sem a orientação que é dada, é revelada por esse tratado, eu vejo que é muito difícil a humanidade resolver os seus problemas econômicos, de justiça, de questão política e por aí vai. Você não tem uma orientação universal. Você não percebe o aspecto unitário das coisas. Então, como é que você vai, conseguir abordar a política, os poderes, a economia, todas essas instituições humanas de uma maneira verdadeiramente a nos levar a algum lugar? Porque hoje em dia o que eu enxergo é um monte de gente enojada de coisas que no fundo não são em si um nojo. Só que o modo, o nível de consciência do ser humano faz ele abordar aquela instituição de uma maneira tão tosca que muitas pessoas, já querendo algo a mais, acabam se enojando e identificando a coisa com o mal em si. Um exemplo claríssimo é a política, que é algo importantíssimo, uma construção belíssima, mas ao mesmo tempo ela está tudo corroída, estragada, não existe uma visão profunda da coisa. E a mesma coisa para o direito, o sistema econômico e várias coisas relacionadas. Então você vê uma grande fuga de pessoas de certos saberes, de certos setores, tipos de atividade, justamente porque a gente não está dando abordagem adequada a elas. E esse livro aqui que eu estou apresentando, esse tratado, ele resolve esses problemas, se a pessoa conseguir captar em profundidade o que está sendo revelado. Então, a gente vai falar um pouco aqui, nesses próximos vídeos, sobre a justiça, que está relacionada a direito, mas não é exatamente idêntica ao direito. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Um assunto que nos interessa muito, porque nós estamos sujeitos a várias questões legais por aí. Nós temos empregos, nós temos bens, nós usufruímos de serviços, mesmo se você é uma pessoa muito, muito pobre, você usufrui de algum tipo de serviço,
Você tem algum direito, você tem algum dever. A gente tem, então, uma base, né? A sociedade é ditada por relações contratuais, e isso até adquire o caráter de tara, né? Em muitos âmbitos. Mas a gente não consegue fugir da coisa, né? Mesmo que a gente diga que não queira, ignore a coisa, isso rege de alguma maneira a nossa vida, né? Pelo menos a periferia, né? Das nossas camadas exteriores. Então é interessante saber como isso funciona, né? Qual é a gênese desse direito, qual é a essência, qual é o significado dele, como ele vai evoluir. Então, o que acontece, que a gente já sabe aqui, nessa altura do campeonato, é que o homem muda, né? Ele vai se transformando ao longo do tempo. Ele contém um psiquismo que é progressivo. Você vai expandindo a consciência, né? Mesmo que com oscilações, a tendência geral é sempre expandir. Tanto que a única espécie nesse planeta que vai mudando com o tempo e cada vez mais rápido, o que acaba por influenciar as outras espécies, o planeta como um todo, né? A gente influencia até mesmo a evolução dos minérios devido à inteligência que a gente possui, ao livre-arbítrio, que é a coisa que é inerente apenas a seres humanos. Animais têm liberdade, né? Têm livre escolha sobre coisas físicas, né? Uma liberdade a respeito de determinar coisas no plano físico, né? E plantas, né? Também em certo grau. Agora, os seres humanos, além desse tipo de liberdade, eles têm uma liberdade metafísica, né? Que eu denomino, né? Eu, Leonardo, denomino de metafísica. Quer dizer, é uma liberdade que pode determinar coisas no plano psíquico, né? Que apontam para o espiritual. Então se trata aí de um outro tipo de liberdade, né? De uma liberdade elevada relacionada ao aspecto alfa, enquanto a liberdade do animal está relacionada ao aspecto gama. Não que não haja alfa no animal, né? Desde que surge a primeira, né, plantinha, a gente já está falando do alfa começando a tomar controle do processo, né? Mas é um alfa orientado para a gama no animal e na planta, né? E no ser humano é um alfa orientado para o alfa que influencia o gama. Então, essa coisa aí, né, eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, essas questões, e relacionando, né, com toda a terminologia trazida pela obra de Ubaldi. E eu vejo que muita coisa vai fazendo sentido, né? Eu vou ouvindo relatos de várias EQMs, né, vendo o que a própria pessoa fala, sendo que ela não tem ciência dessas coisas aqui, às vezes não conhece ciência, né? Nem conhece o Ubaldi, né? Nem às vezes nem literaturas, né? O espiritismo, a teosofia, o Abdrushim, o Roden, e no entanto o que ela fala vai se encaixando perfeitamente com coisas que eu venho vendo aqui, né? Então eu tendo a perceber, né, o casamento das pessoas comuns, né, da vida cotidiana, com aspectos da academia, né, a ciência, filosofia, com os aspectos espirituais, né, dessa vida interior. Eu vejo que as coisas estão convergindo lentamente. Mas o ponto aqui é que o ser humano muda à medida que o tempo vai progredindo, né? Então quando você fala em evolução, para valer, né, a maneira como a gente entende evolução, a gente pensa antes no ser humano, né? E se os seres humanos vão mudando, né, a sociedade acaba sendo plasmada por essa mudança ao longo do tempo. Então você vai tendo uma materialização dessa mudança, né? E daí aí que entra a questão. Se muda, o espírito vai despertando, que leva à expansão da consciência.
O ser humano muda, né? Por tabela a sociedade vai mudando, né? Que é o agregado de seres humanos que se relacionam. E se isso muda, né? Se o núcleo muda, se a essência muda, então as instituições humanas também vão se mudar, né? Só que essas instituições, elas são a casca mais externa nossa. A gente pode ver, né, o nosso sistema político, o sistema econômico, né, a lógica econômica que governa as transações comerciais, as relações entre as pessoas, até mesmo a psicologia, né, a cultura das pessoas e o próprio direito, né, a instituição do direito. Todas essas coisas, elas são a casca mais exterior, apesar da gente ver nelas a coisa mais poderosa, né? Elas são a coisa mais externa, o último efeito de uma mudança que é social, né? Cultural, né? Social/cultural, que promana do ser humano, né? Do indivíduo, que é espírito, né? Então tudo, né? A mudança, né? Toda a gênese de todas as transformações, elas vêm do espírito, né? Que ele vai progredindo à medida que ele vai adquirindo experiência. Então, se o homem e a sociedade mudam, né? Eles mudam, por consequência, sua roupagem mais externa vai mudar também. Então, o conceito que a gente tem do que é justiça e o direito, né, que seria uma institucionalização que pretende garantir justiça, como as religiões, né, seria uma institucionalização daquilo que a gente entende por espiritualidade. Então, à medida que você vai mudando interiormente, o exterior vai refletindo isso. E às vezes demora para haver essa reflexão exterior, né? Melhor dizendo, essa manifestação exterior, até se concretizar. Às vezes vai décadas, séculos, né? Às vezes até milênios, dependendo do grau de profundidade do fenômeno. Então você tem, né? Eu falei há muito tempo, né? Nos vídeos que está lá atrás, faz alguns meses, né, faz muitos meses, nos primeiros capítulos, que a evolução é um fenômeno que vai de dentro para fora, né? Pense dentro para fora em termos dimensionais, né? Acho que nessa altura do campeonato todo mundo já está bem aculturado a esse vocabulário substancial. E a ciência investiga, né, de fora para dentro, né? Então ela vai no caminho inverso. Uma hora, né, a gente está vivendo um momento no qual as coisas estão começando a se encontrar. Pelo menos para mim aparenta ser assim. Então, todas essas mudanças que a gente está percebendo no mundo hoje, na verdade, elas já vêm sendo maturadas há muito tempo, né? Há muitas décadas, séculos na humanidade. Já vem tendo uma maturação profunda. Só que a gente só consegue perceber, com o nível de consciência atual, quando a coisa está bem concretizada, está, né? Muito mais gama, né? Está gamificada, né? Porque enquanto está no alfa, né, na gênese do pensamento, a gente não percebe, né? Ou quando está no beta, está nesse dinamismo de caótico, a gente também tem dificuldade em perceber. Só quando a coisa mesmo está estabelecida é que a gente entende o que aconteceu. Daí a gente vai remontar e tentar ver a origem, né, que reside em outros domínios, em outras dimensões. Então a gente vai estar aqui falando, né, um pouquinho a respeito dessas questões. Mas antes de parar por aqui, né, antes disso, a gente pode dizer mais uma coisa, né? O homem, né, tem a ver com crenças e valores, né, o ser humano. Aqui é a casa mais interna, né, mais próxima do espírito, né? O ser humano é a casca mais próxima do espírito, que é o que nós somos. Então isso tem a ver com crenças e valores. Sociedade tem a ver com a cultura. Justiça tem a ver com o conceito que a gente tem do que é certo e errado, né? À medida que a gente vai
progredindo, a gente vai mudando o que é certo e errado, né, coletivamente. Então a concepção do que é justiça muda à medida que o ser vai evoluindo. Né? E o direito é um conjunto de códigos e leis que tenta, mais ou menos, se adequar a essa concepção de certo e errado. Daí vocês já percebem que uma pessoa que está muito à frente do tempo, né, fica muito triste vendo como as coisas são feitas, né, o conceito de justiça, o quão pobre é. E uma pessoa ogra, né, que está atrás, ele tem muito a ganhar com essa concepção de justiça que para o gênio santo é uma coisa atrasada. Né? E o homem comum, né, que a imensa maioria da humanidade está num certo nível, vê como uma coisa muito importante e boa, né? A concepção atual de justiça, o direito e tudo mais. Mesmo vendo uns defeitinhos, a pessoa está mais ou menos contente, satisfeita com isso. Então não faz nenhum esforço para mudar. Então, assim, tem essa questão que eu falei, né? A relatividade não é só horizontal, ela é vertical também. E então, né, a gente tem aí, daria para eu ficar muito tempo falando sobre isso, mas eu vou me ater por aí. A gente vai estar vendo nos próximos vídeos, brevemente, algumas questões sobre o indivíduo e a coletividade, né? Os interesses do coletivo e os interesses do indivíduo, tentando estabelecer algum parâmetro comum, né? Solucionar a questão entre eles. Na verdade, vai estar resolvendo, né? Sua voz resolveu, eu só vou estar tentando explicar isso de uma maneira do porquê ela conseguiu resolver, né? E apresentar para nós. Bom, a gente se vê no próximo dia. Até lá.